Salve, rapaziada! Tudo bem, professor Wesley? E hoje a gente vai trabalhar uma questãozinha sobre sociologia. Vamos nessa? Peço que vocês nos sigam nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês terem aí as notificações diárias. Vamos nessa? Sempre levando em consideração a prova azul, o caderno azul da prova do Enem, primeira aplicação. E hoje a gente vai fazer uma questãozinha de número 42 da prova de 2015. Vamos ao texto. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca... Galera, tá se falando aqui do movimento feminista. Então, isso é uma questão sobre gênero, tá? A gente vai ter aí nas últimas 5 provas, primeira aplicação do Enem, um total de 46 questões de sociologia. Então, assim, é uma temática que cai bastante na prova do Enem de sociologia, tá? Total aí de 10,8% das questões. Bom, então, falar do movimento feminista. Normalmente a gente fala desses movimentos através de ondas. A primeira onda é uma onda onde há o questionamento das mulheres sobre as opressões que incidem sobre elas. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando da percepção que as pessoas têm no interior de uma sociedade, de um contexto histórico, sobre o que seria o masculino e os papéis sociais desempenhados pelo masculino e as percepções existentes no interior da sociedade do que seria o feminino. Então, o gênero masculino e o gênero masculinos num contexto histórico e específico. Então, a primeira onda é uma onda que vai questionar o juízo que sustentava uma espécie de inferioridade natural, biológica das mulheres em relação ao homem. Não existe essa fundamentação lógica, racional, né? A gente sabe que tem tudo a ver com uma dominação dos homens sobre as mulheres. Então, essa primeira onda vai questionar muito as bases dessa suposta, errada, equivocada superioridade dos homens em relação às mulheres. Ora, se não há uma inferioridade natural, uma desigualdade natural, por que existe tanta desigualdade no plano aí das leis, no plano da sociedade civil? Então há uma crítica, um questionamento também dessas desigualdades, não só no plano natural, mas também no plano das leis, no plano das organizações no interior da sociedade, tá? E por fim, a gente vai ter um questionamento também da atuação dessas mulheres na esfera pública, tá? Então, tem um questionamento inicial sobre a natureza das mulheres, que não seria, evidentemente, inferior em relação ao homem. Também uma crítica à desigualdade que existe no interior das leis, no interior da sociedade. E, por fim, a falta, a ausência da participação feminina na esfera política, que também não tem nenhum tipo de fundamentação, tá? Então, um questionamento muito importante para exigir aí uma espécie de igualdade entre os gêneros, tá, galera? Agora, na segunda onda, você vai ter essa mulher, a Simone de Beauvoir, essa autora militante e filósofa, que vai questionar o chamado destino, a ordem, a essência do que seria uma mulher. O que ela vai falar? Eu acho interessante olhar para Simone de Beauvoir como ela sendo, além de uma militante da causa feminina, como uma filósofa que ela era de fato, tá, do movimento existencialista, da corrente existencialista. O existencialista vai falar que os indivíduos, eles são radicalmente livres, eles vão escolher o seu próprio destino, eles são capazes de escolher e, portanto, são responsáveis por tudo aquilo que eles escolhem. Então, o que a Simone de Beauvoir está falando pra gente, tá? As mulheres, o feminino não tem uma essência, não tem um destino psicológico, econômico, natural que precisa ser realizado. Não. As mulheres fazem escolhas. As mulheres podem escolher os seus próprios projetos, seus próprios destinos, portanto, são responsáveis por isso, né? Ou seja, a mulher é radicalmente livre. E é por isso, por ela não ter uma essência, que ela, evidentemente, não vai ser
uma mulher destinada a ser inferior a quem quer que seja, né? Menos ainda os homens. Então, veja, você vai ter toda uma luta aqui das mulheres se organizando para que, de alguma maneira, consigam aí alterar a lógica de opressão no interior da sociedade. Então, veja, há uma organização do movimento feminista na segunda onda exigindo a igualdade de gênero, tá? Porque, veja, não existe nenhum tipo de destino, não existe nenhum tipo de ordem natural para que as mulheres se curvem aos homens, muito pelo contrário. E veja, não existe aqui uma demanda das mulheres de privilégios, né? Mas, na verdade, de uma real, formal e real igualdade entre os gêneros, tá? Simone de Beauvoir vai ser importante porque ela vai fazer uma separação entre o sexo biológico, aquilo que tem a ver com a nossa genitália, com os hormônios, do gênero, que na verdade seria uma construção social, né? E aí, de fato, tem a ver com as relações que são construídas no cotidiano, no interior de um determinado contexto social específico. Voltando à questão, na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social feminista que teve como marca a ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. A gente não falou de poder aqui, né? Então não. Pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Também a gente não falou sobre isso. C. Organização de protestos públicos. Olha a mulher aí indo para a esfera pública para garantir a igualdade de gênero. Sim, é uma escolha se organizar, para tentar, de alguma maneira, exigir, né, a igualdade entre homens e mulheres. Oposição de grupos religiosos para impedir o casamento homoafetivo. Também a gente não falou sobre isso. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Ações afirmativas vão ser exigidas posteriormente, mas não ali naquele contexto da década de 60, exatamente. Pelo menos não aparece com tanta força, beleza? Então, gabarito aí, letra C de casa. É isso, meus queridos. Beijo no coração, bons estudos e até a próxima.